Então tá bom. Glória a Deus. Manhã missionária. Capítulo 19, primeiro livro dos reis de Israel. E quando não se fala versículo é porque vai começar do início, do primeiro. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Palavra de Deus. Tome assento, o Senhor seja com todos nós, sua palavra seja livre, e os nossos olhos e ouvidos estejam abertos para entender, guardar e praticar esta palavra, e os que concordam verdadeiramente digam amém. Diga comigo: missionário debaixo do zimbro. Repitam. Que homem é esse? Elias. Ele surge no cenário bíblico, 1 Reis 17, já falando: conforme a minha palavra, não choverá. Ele, e nem orvalho descerá. Ele, um homem que conhecia tanto a palavra de Deus para aquele tempo, que ele ousava falar, conhecendo o que conhecia, ele ousava falar as sentenças, e dizia: conforme a minha palavra, eu li, ouvi e entendi, e vocês verão que a minha palavra vai se cumprir por causa disso. E ele foi muito usado por Deus para ressuscitar mortos, para fazer obras extraordinárias. E agora esse Elias, ele tinha vindo de um grande manifestar de Deus no Monte Carmelo. Fogo desceu dos céus no Monte Carmelo. Ele orou e disse: Deus, prova que eu sou teu servo. E antes dele fechar a boca, o fogo desceu do céu. Ele sobe ao monte e ora para que Deus mandasse a chuva que ele disse que não ia cair mais. E agora ele ora e Deus manda uma chuva torrencial dos céus e molha a terra depois de 3 anos e meio, uma terra que estava rachada, animais morrendo, pessoas passando necessidade por causa de tamanha seca, e Deus mandou chuva do céu. Quando ele desce, ele vai para a porta do palácio de Jezabel e Acabe, esperando a salvação destes, a conversão, mas ele ouve uma ameaça, porque ele havia, depois disso, ainda matado 450 profetas de Baal. E aí Jezabel fica possessa. Jezabel era uma pessoa realmente de Belial, uma pessoa maligna, desencaminhando muita gente, inclusive o rei Acabe. E agora ela ameaça ele: o que faça os deuses a mim, o mesmo tanto se até amanhã essa hora tu não estiver morto. E aí ele tem medo. É muito perigoso quando nós deixamos o medo
vir para dentro de nós aquele medo que nos faz mal, não o medo saudável, o medo que nos faz bem. Qual que é o medo que nos faz bem? O medo de atravessar a rua sem olhar. A gente tem que ter esse medo, sim ou não? Alguém vai atravessar a rua e fala, eu vou passar, nem vou olhar. Não, tem que ter medo de fazer isso. O medo de atravessar um sinal quando está vermelho, não é? Tanta coisa pode acontecer. Tem medo que é saudável, mas aquele medo que nos atrapalha, ele não deve ficar ou permanecer em nós. E esse Elias teve medo, porque a mulher realmente era terrível. Uma ameaça dessa mulher, aqui nesse caso para ele, significava muita gente atrás dele tentando matá-lo, custasse o que custasse. Então, esse Elias deixa o medo dominar. Era para que ele lembrasse das proezas de Deus e soubesse que quem guarda ele é Deus. Que por mais que a ameaça fosse tão grande, Deus era maior. Mas não, ele deixa o medo entrar, ele deixa o seu moço e ele vai caindo, entrando num nível de depressão. Muita gente usa a passagem de Elias para justificar a depressão. Tudo bem, agora por que ele entrou em depressão? Teve medo, deixou a companhia, o seu moço, entrou para o deserto por ele mesmo, procurou um zimbro e pediu a morte. Então, cada vez ele foi distanciando de Deus e do caminho certo. Isso é perigoso. Um missionário jamais deve distanciar-se de Deus. O missionário, por mais que ele seja homem de Deus, por mais que ela seja mulher de Deus, por mais que seja instrumento nas mãos de Deus, de poderes, de ações de milagres, de revelações, quanto mais isso, mais perto de Deus deve estar. A força do missionário não está nos prodígios, está em quem faz prodígios através dele. A força do missionário está na comunhão com Deus. A força da igreja está na comunhão com Deus. Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste dos cultos, nunca perca um culto sequer. E eu não estou aqui idolatrando a igreja e nem exaltando esse negócio de fanatismo e tal, não. Eu estou dizendo, cada culto é um momento de aproximação maior com Deus. Cada culto é um momento de adoração a Deus, é um momento de renovo. Cada palavra pregada é um momento que Deus fala conosco. Sabe por que você levantou a mão aí? Porque Deus está falando com você e você está querendo demonstrar isso. Até quem não tinha levantado, agora levantou. Mas você que levantou espontaneamente, é isso que eu quero dizer, eu não quis provocar isso. Mas você que levantou voluntariamente, aí porque desejou, é porque a palavra está falando, então ela está te fortalecendo. Ela está te atingindo. Elias foi se afastando. É claro que temos hoje muita gente depressiva, mas se ela quiser de fato falar sobre o que aconteceu, uma das coisas, ela parou de se aproximar de Deus. E como que se aproxima de Deus? Se aproxima através de propósitos espirituais. Deus é espírito. Só se agrada a Deus com coisas espirituais. Então, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Tem que ser espiritual e em verdade. Se você quer agradar a Deus, então não adianta agradar a Deus com uma canção. Meu Salvador, tão grande amor, te adoro, te louvo. Aí você chora. Não adianta se a sua vida não tem nada a ver com o espiritual. Poesia, se Deus quiser, Ele tem melhor do que nossas. Eu inventei essa música aqui, né? Então, Ele tem melhores, Ele tem coisa melhor, tem coisa maior. Ele não precisa que a gente invente alguma coisa para emocionar Ele. Ninguém pega Deus de surpresa.
como emocionar Deus. Ai, o senhor nem sabia, né? Já vi tudo, minha filha. Então, o que agrada a Deus? O espiritual. O espiritual. Não adianta a gente usar palavras de nossa sabedoria, por mais que ela seja acima do nível 50 milhões de vezes. Não adianta, Ele é mais. Se agrada a Deus, se aproximando dEle com o espiritual. Então, sirva o Senhor na oração, sirva o Senhor no jejum, sirva o Senhor com a palavra dEle no coração, sirva o Senhor odiando o pecado, sirva o Senhor amando os pecadores, sirva o Senhor se apartando do mal. Vamos olhar aqui na palavra de Deus? Vamos? Vamos, 1 aos Coríntios. Glória a Deus. Vamos ler. 2 aos Coríntios. Vamos ler. Como que a gente agrada a Deus? Tem gente que olha para a palavra de Deus e diz: poxa, mas Deus é exagerado, como é que a gente vai viver isso? Como é que vai fazer aquilo? Toda pessoa que quer agradar a Deus não trata a Bíblia dessa forma. Ela olha para a Bíblia e diz: é assim que agrada a Deus, eu vou lutar para fazer isso. Senhor, me dá força. A Bíblia não foi escrita por causa de Deus, ela foi escrita por causa de nós. A Bíblia não foi escrita para mudar Deus ou para convencer Deus, ela foi escrita para mudar eu e convencer a mim. A Bíblia é o manual de funcionamento dessa máquina aqui chamada eu. É o nosso manual de instrução, está na palavra. Vamos lá, 6:14, segunda carta. Não vos, é um mandamento. Na sua Bíblia o não, aí está com negrito, o N está de negrito, quem está? Quantos estão? Esse tipo de Bíblia é muito bom para você entender quando sai de um assunto para entrar em outro, e aí começa com esse negrito. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Já viu o tanto que a gente se prende com um jugo desigual? Quem é que está frequentando a sua cozinha? Porque é um jugo com essa pessoa. Essa pessoa é de Deus. Essa pessoa beneficia, ajuda, é amigo mesmo. Porque, meus irmãos, pedofilia, abuso sexual, um punhado de coisa, traições, começa com gente que frequenta as cozinhas. E aí o marido quer reclamar da mulher que traiu ele como amigo dele, mas ele pôs o amigo dele lá dentro da casa. E sabe que o cara é um charlatão, um conquistador barato. Se ele é um conquistador barato, não serve para andar com você. Você pode ver ele, você pode vez ou outra passar por ele, visitá-lo, ajudando a ele encontrar Jesus, mas não é amigo da intimidade. Porque se ele canta a mulher dos outros, vai cantar a sua. E melhor ainda a sua, porque você diz que ela não te trai. Ué, pastor, mas ele é do diabo. O diabo está usando ele. Isso aqui não é falar mal dos outros, é ler uma situação. Eu fui do mundo, e fui do mundo dessa área aí também, que não presta. Você precisa de ver o que acontece lá e o que está acontecendo hoje, provavelmente. Então, é um mandamento. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então, o que é espiritual para mim? Não me prender a um jugo desigual. Obedecer a palavra é espiritual. O homem espiritual pauta sua vida, anda com seus passos no trilho da palavra. E ele não dá desculpa. Se a palavra diz não mentirás, ele não mente. Não fica dando desculpa. E que comunhão há, ou que comunhão tem
a luz com as trevas. Você é luz? Então não tem comunhão com treva, não existe. Agora você é treva, então é comunhão com treva. Você vai concordar com a narrativa das trevas. Agora, se você é luz, você só concorda com aquilo que é luz. Estão entendendo a diferença? Estamos falando de comunhão, de intimidade, de andar juntos. E aí diz: e que concórdia, que consenso há entre Cristo e Belial? Tem algum consenso? Existe, meus irmãos? Então, ou eu sou de Cristo ou eu sou de Belial. Não existe meio termo. Ou eu sou, ou não sou. E se eu estiver no meio do caminho, você é do diabo. Porque de Deus é quando eu sou todo de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma. É com tudo que eu sou. Deus em primeiro lugar. Seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Estou falando de gente convertida. A regra do convertido é esta palavra. Se eu sou de Cristo, Cristo está em mim. Aí vem o nosso versículo clássico, áureo e tudo, João 14, 23. Quem me ama? Quem ama Jesus aqui? Não adianta você falar isso, porque ele não ouve respostas, ele vê respostas. Ele está dizendo: quem me ama não é aquele que levanta a mão e diz eu amo. Não, quem me ama guarda a minha palavra. Então eu quero declarar amor a Deus, ande na palavra. Toda vez que você está andando com Deus na palavra, você está dizendo: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. É o dia inteiro. Quem me ama, e o meu Pai o amará. Então, que jeito que o meu Pai, que o Pai de Jesus, que é o nosso Pai, vai nos amar com amor de Pai, porque Ele é Pai de alguns e Ele ainda não é Pai de outros. Ai, pastor, agora é heresia. A heresia, lá em João, capítulo 1, versículos 8 a seguir. Ele veio para os seus, falando de Jesus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não eram, serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus é quem realmente confessa Jesus e anda no trilho da palavra. E aí o Pai, que será nosso Pai, vai nos amar também. Amar com amor de Pai. Ele ama o mundo todo com o amor de Deus, mas ama os seus filhos com o amor de Pai. E aí, o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. O Espírito Santo está aí? Porque o Pai e o Filho moram em nós pela pessoa do Espírito Santo. E aí Paulo nos ajuda, 1 Coríntios 3, 18, 19, 6, 19 e 20, ou não sabeis vós que sois templo de morada do Espírito Santo. Amém? Tem comunhão então entre Cristo e Belial? Não. Ou você é de Deus ou não é. O Paulo pensava que era de Deus, enquanto Saulo, ele foi perseguir a igreja. Jesus se apresenta a ele, e Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E Saulo pensava que estava fazendo uma obra de Deus. Fariseu dos fariseus. Ele estava zeloso da obra de Deus. Tem gente que é zeloso, mas está contra Deus. Esse é o problema. A gente só é a favor de Deus conforme a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Por isso ele vai dizer: tem comunhão entre Cristo e Belial? E aí ele diz: ou que parte tem o fiel com o infiel? Tem alguma parte, tem alguma... Mas
escute, abra os ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra os ouvidos em nome de Jesus. Se o seu amigo é um infiel, escute o que a Bíblia diz: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O seu amigo, geralmente, a gente não tem uma relação de amigos. A gente vai casar e faz uma relação, mas amigo mesmo é 2 ou 3, sim ou não? Mesmo, amigo mesmo. Não, eu tenho uma amiga que tal e ela é demais. Aí ela pega e rouba seu namorado. Amigona. Já observou que a maioria das traições vem com o melhor amigo ou a melhor amiga? Sim ou não? E a gente intitula. Mas aí que está, né? A menina pega com a melhor amiga. Ei, tal, mas é trifena. Pois é, trifosa e tal. Estou namorando o trifoso. Tá. Mas ele é demais e faz propaganda para a amiga. E a amiga vai querer ver se ele é demais. Minha filha, meu filho, amigos são poucos. É difícil achar amigos. Quem aqui já foi traído por amigo? Quem já foi traído por amigos? Levanta a mão, por favor. Tem gente que não levanta, mas foi. E quem aqui já traiu amigos? Quando eu era do mundo, viu? Porque o homem sem Deus, a mulher sem Deus, não tem domínio de si. É por isso que a Bíblia diz que o casamento com a pessoa que não professa a mesma fé, é um jugo desigual. Por que é um jugo desigual? Porque a pessoa não é de Deus. E aí, por mais que ela seja uma pessoa boníssima, quando casar, o diabo vai querer entrar naquela pessoa e atazanar aquele casamento. Porque só quem tem Deus que o diabo não entra. Jesus já está lá. Onde Jesus está, o diabo não está. Mas eu vi um crente ficar possesso, porque Jesus não estava lá. Não estava dominando aquela vida. Depois que Jesus passa a dominar, acabou. Lacrou, selou. 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? As respostas são sempre as mesmas, não é? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É assim que acontece. Pelo que saí do meio deles, é um mandamento. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai. Está vendo que ele vai se tornar? E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí o 7 ajuda para encerrar esse assunto. Capítulo 7, primeiro versículo diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Amém? Dá para entender? Isso é ser espiritual. Andar com Deus e não abrir mão de andar com Ele. Não é ser alguém fanático na Assembleia de Deus, eu volto a dizer. É ser alguém que guarda a palavra em fidelidade. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para seguir Ele. Por isso que o missionário vai para debaixo do zimbro. Ele prega a palavra muitas vezes, mas não vive. Elias, ele parou de andar na direção de Deus. Ele começou
a tomar atitudes para se guardar, mas ele não tinha medo. Ele se mostrou lá no Monte Carmelo, no meio de 850 profetas, 450 de Azera e 400 de Baal, 450 de Baal e 400 de Acera. E ele não teve medo, mandou os camaradas fazer o que quisesse e ficou desafiando, mas ele teve medo de uma ameaça de uma mulher, e começou a sair do trilho de Deus, entrou numa depressão, e depressão essa, e posição essa, que ele não vai levantar depois, se nós observarmos a caminhada de Elias, mesmo Deus insistindo com ele. Deus vai dar comida para ele, vai andar 40 dias, 40 noites, vai entrar, a hora que a força da comida acaba, ele entra na caverna. Deus tira ele da caverna, conversando com ele, falando que ainda tem mais 7.000 que não dobrou os joelhos para Baal. E aí, Elias ainda fala, só ficou eu, e aí Deus fala assim, não, você vai ungir 2 reis, vai ungir um substituto seu, Eliseu, e ele não unge os 2 reis, e ele vive querendo escapar de Eliseu. Não, fica aqui, eu vou sozinho. Não, vive o Senhor que eu vou. Não, fica aqui, não sei o quê. Sempre. Ele não tem mais alegria no ministério. Ele não tem mais alegria em atender Deus, porque se afastou de Deus. Eu te digo nessa manhã, missionário, volta para perto de Deus. É perigoso. E é interessante que o diabo, ele usa as coisas que nós enfrentamos de dificuldade, para nos afastar de Deus, nos convencendo que não dá mais, que não é assim, que acabou, que Deus não me perdoa, que Deus não sei o quê. E Deus usa as provas para nos fortalecer, nos renovar, nos dar comida, nos levantar, nos dar novas direções. O problema é como eu vejo isso e como estou reagindo diante disso. Esta manhã o Senhor quer nos tirar debaixo dos zimbros. A igreja está parada quando nós olhamos para o tanto que ela devia estar correndo. A igreja está parada quando nós olhamos para o tanto que ela deveria estar fazendo nesse tempo. A igreja está morta quando nós comparamos para o tanto de vida que Deus quis trazer para a igreja nesse tempo. Nós precisamos acordar. Deixa eu dizer para você que não usa gravata, você é um missionário. Deixa eu dizer para você que não tem cargo nenhum na igreja, você é uma missionária. Todos que se convertem ao Senhor se tornam missionários. Nós anunciamos Jesus na terra, nós pregamos o Cristo vivo na terra, nós pregamos o libertador na terra, nós pregamos aquele que muda a nossa história na terra. É hora de acordar, mas não adianta acordar se os nossos passos não forem recolocados no trilho da palavra. É hora de acordar, é hora de amar, é hora de perdoar, é hora de viver o evangelho, é hora de parar com as ignorâncias. Eu não faço a obra porque eu não vou com a cara do pastor. Eu não faço a obra porque eu não vou com a cara do líder do departamento. Eu não faço a obra porque ninguém me entende. Deixa de ser covarde. Se você sair da igreja que você disse que não vai com a cara do pastor e for para outra igreja, 3 meses você vai com a cara daquele outro pastor e depois não vai mais. Porque o problema não está no pastor, está em nós. Quando Ana entrou no templo e ela queria um milagre, ela não olhou para a cara do pastor, ela não olhou se Eli estava desviado ou não, e ele estava. Ela olhou para Deus, buscou a Deus, saiu de lá com o milagre dela. Jesus estava no meio daquele povo, e aquele povo disse, mas esse não é o filho do carpinteiro, no filho da Maria, do José lá. E por que ele está dizendo isso? Por que ele afirma isso? E não aconteceram milagres, mas teve lugar que Jesus chegou, e naquele lugar, era lugar de muitos estrangeiros, como por exemplo Cafarnaum, quando estava lá aquele tanto de estrangeiro, tanto de gente que nem conhecia, sabia quem ele era, milagres, maravilhas, sinais e prodígios aconteceram.
Purifica seu coração, levanta para este reino. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Se passou, foi para ser formado, foi para ser aparelhado, foi para amadurecer, foi te dando a oportunidade para você mostrar que ama, para mostrar que perdoa, para mostrar que não se acha melhor do que ninguém, e que como o outro errou, você também erra, mas você quer ajudar a pessoa a levantar. As provas que vieram foram para mostrar que você é de Deus. É hora de parar com as desculpas. Ah, meu marido não me ajuda, por isso que eu sou desse jeito. Não, você é desse jeito que você escolheu ser. Tem mulher que sofre com o marido muito mais que você imagina, mas são santas servas de Deus. É uma questão de escolha. E hoje Deus tem uma escolha para nós: saia debaixo do zimbro. Elias, esse não é o seu lugar. Não, eu não quero viver mais, mas esse não é o seu lugar. Não, eu quero morrer, mas esse não é seu lugar. Eu não sou melhor do que os meus pais, mas esse não é o seu lugar. O nosso lugar é vencendo, é lutando, é batalhando. Levante-se para a sua vida. Ah, mas falaram de mim, meu Deus, eu sou o Elias, o Acabe falou de mim, a Jezabel falou de mim, o povo está falando de mim. Levanta, Elias, não quero saber o que estão falando, não. Você é um escolhido, você é um servo, você é um ungido. Eu te dei poder para derramar fogo no Carmelo. Levanta, olha para o seu histórico, olha o que eu tenho feito na sua vida. O diabo está fazendo você olhar para as pessoas, e eu quero que você olhe para mim. O diabo está fazendo você olhar para as circunstâncias, e eu quero que você olhe para o meu poder. O diabo está fazendo você parar na sua caminhada e criar outros sonhos, e eu quero que você se lembre das promessas que eu tenho falado contigo, e dos sonhos que eu tenho colocado no seu coração. A quem nós daremos ouvidos? Se tem um tempo que a igreja deveria estar tomada pelo Espírito Santo, é hoje. Por quê, pastor? 600 e tantas mil pessoas morreram, você está aqui. Muitas pessoas desviaram com seus caprichos, estão lá na margaça da vida, cheirando cocaína, aplicando drogas nas suas veias, cheirando crack, prostituindo, traindo a esposa, fazendo um punhado de coisa errada. Lá no mundo, estavam dentro das igrejas, e mesmo num tempo de pandemia, diz que Deus tinha esquecido e foi para a margaça da vida. Você está aqui. Você está aqui, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Não adianta Deus ter uma igreja morta, Ele quer uma igreja viva. Não adianta Deus ter missionário debaixo do zimbro, Ele quer tirar os missionários de debaixo do zimbro. Ele quer acender os seus, Ele quer incendiar a sua igreja. Ele quer levantar pessoas do Carmelo e não do zimbro. No Carmelo as pessoas falam, as pessoas confiam, as pessoas oram, fogo é derramado dos céus, glória é vista no lugar. No zimbro as pessoas desabafam, as pessoas falam que não deveriam fazer, desistem do que não deveria desistir e querem a morte. Saia do zimbro e vamos para o Carmelo nesta manhã. Mas o missionário, irmãos, e eu digo aqui missionário do ponto de vista da igreja, a igreja é missionária. Levante sua mão assim, todos, por favor, diga: eu sou um missionário. Se não é missionário, é um campo missionário, tem que ser ganho ainda. Mas entenda como missionário. Diga: o missionário deve morrer para dar vida. Diga: se não morrer, não dá vida. A coisa mais gostosa para se ouvir falar de Jesus é de uma pessoa que a gente sabe que vive com Jesus.
e o que vive com Jesus é porque morreu. O maior missionário foi Jesus Cristo na terra. E no Novo Testamento, o segundo maior missionário, Paulo. Jesus morreu para a cruz e nos convidou a pegar a nossa cruz. Paulo foi morto por causa do Evangelho, literalmente morto, mas antes disso ele disse, não vivo eu, Cristo vive em mim. O trigo, ele tem que ser colocado na terra e tem que morrer para que nasça. O Evangelho do Senhor, escuta isso, só vai brilhar e resplandecer como o Senhor quer nesses dias, quando a igreja aprender a morrer. A igreja está muito cheia de vaidade. Estou muito cheia de disse e me disse. Eu vou na igreja só quando eu quero, porque você é desviado. Pastor, o senhor está me acusando, não, estou te revelando. Porque quem está com Cristo não consegue deixar de ir na igreja e podendo ir. É verdade ou mentira? Por favor. Então, está desviado, já está afastando de Deus. Eu vou para a igreja porque meu pai, minha mãe me obriga. Você vai ver o tanto que vai fazer falta. Quando você não tiver mais força, quando estiver no meio da amargaça, quando as drogas falarem mais alto, você vai ver o tanto que vai fazer falta. Ter andado com Deus e obedecido os pais. É sério. Nós tivemos a morte aí de Marília Mendonça. Se foi salva ou não foi, isso é uma coisa da eternidade. Mas uma coisa eu sei, falava de Deus, mas não vivia no trilho da palavra. Tomara que, quando esse avião deu problema que começou a cair, diante dos fatos que todos aí já sabem, começou a dar problema, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim e tal. Se foi, tomara que tenha sido, foi salva. Se não, pela vida que vivia, conforme a palavra e não o que eu penso. Não foi. Agora eu pergunto para vocês, 26 anos de idade, valeu a pena ter deixado a igreja, deixado de cantar para Jesus, para cantar para o mundo e alcançar a fama? Com todo respeito à dor de todos que sofrem nesse momento, dos familiares e amigos. Mas tem hora que nós precisamos de refletir nessa hora. Agora, teve gente que falou isso, falou aquilo, ama isso, ama dessa forma, não sei o quê. E essas pessoas que pregaram o falso evangelho? A igreja tem que se levantar e pregar o verdadeiro evangelho. Viver e pregar, viver e pregar, viver e pregar, viver e pregar. E começa aqui no altar o viver e pregar. Nós temos aqui o testemunho do Helder, que esses dias estava meio assim, fez uma aliança com Deus, Deus já ungiu, já levantou, já começou a aparecer a oportunidade de pregar. Mas e por que não apareceu antes? E eu falo do Helder porque ele não há problema. Irmão, nós somos a igreja missionária, e a nossa vida só estará quando levantados estivermos. É necessário morrer para as nossas vaidades, é necessário morrer para os nossos caprichos, para esse negócio de acusar A, acusar B. Eu não vou na igreja porque o pastor fala de dízimo. Você é um desviado então, porque a Bíblia fala. Pastor tem que falar de tudo, e aqui já não fica falando de dinheiro toda hora não. E uma pessoa para de vir na igreja porque falou de dízimo, mas quando é do mundo, reserva uma casa e dá o dinheiro. Vai lá na prostituta e paga. Verdade ou mentira, irmão? Compra carteira de cigarro todo dia. Aí Jesus liberta, não fale de dízimo que eu saio da igreja. Nós precisamos de converter. Precisamos de converter. Aí, não, pastor, eu sou obreiro, e o senhor não me toca nessa área. Você é obreiro, mas não é de valor, porque obreiro de valor é fiel em tudo. Nós temos que ser a igreja que o Senhor quer. A igreja que o Senhor vai incendiar é a igreja cheia da palavra, que pratica e vive a palavra. E não é só versículos na palavra não, é todo o universo bíblico que serve como doutrina para nós. Doutrina vem de didaquê, no grego, que quer dizer conjunto de normas, nesse caso, bíblicas.
Nós temos que viver, nos voltar para essa palavra. Pastor, eu pensei que o senhor ia pregar hoje, nós íamos ser batizados com o Espírito Santo. Se você quiser esse Jesus que eu estou oferecendo conforme essa palavra, você vai ser batizado. Nós não somos pessoas que não tem lucidez, não. Nós somos pessoas lúcidas. O nosso culto é racional, é honesto, é sincero, é verdadeiro. O nosso corpo está no altar. A nossa mente está renovada, o nosso amor fraternal é não fingido, nós somos igreja, o pastor é o pai da igreja, ele pode falar o que ele quiser, dirigido por Deus, e precisa falar. As ovelhas são os filhos do pastor, nós somos família, as ovelhas são irmãs umas das outras, nós somos família. É por isso que eu não fico aqui, porque eu vi isso e vi aquilo. A mudança que você espera nos outros começa em você. Diga isso, a mudança que eu espero nos outros começa em mim. Diga, se eu me preocupar com tanto de coisa que eu tenho que mudar, não vai sobrar tempo para pensar nos outros. Saia debaixo do zimbro, em nome de Jesus. Pare de aceitar esse tanto de ideias que o inimigo lança, dizendo, é por isso que você não faz por causa disso, ninguém te vê, ninguém não sei o quê. Levanta e faça. Levanta e faça. Levanta e faça. Levanta e faça. Nós temos que reagir. Levantar do nosso lugar e fazer. Aí a vida começa a acontecer em nós. Essa igreja, irmãos, ela não pode ter comunhão com o mundo. Ela ama o mundo. Ela quer a salvação do mundo. De vez em quando ela passa por algum lugar, vai na festa de aniversário da sua família. Se tem culto naquele dia, fala, eu vou chegar mais atrasado um pouquinho, 9h30 eu chego, mas eu vou adorar Jesus primeiro. A sua igreja não deixa você faltar? Não, não é isso não, é que eu amo adorar Jesus. Cada culto Deus muda a minha vida, impacta a minha vida e transforma. Começou a dar testemunho para a família. Terminou, vai lá, leva um presentinho, abraça todo mundo se puder abraçar, e esteja lá um pouquinho com aquelas pessoas maravilhosas que a gente ama, mas a comunhão é com quem professa a mesma fé. Já viu que a pessoa desvia quando começa a andar com outros que não professam a mesma fé? Geralmente é assim. Escute outra coisa importante, irmãos. Nós temos, irmãos, que conhecer ou tentar conhecer a realidade do outro para querer ganhá-lo para Jesus. Vamos lá. Vamos voltar ao exemplo que está bem aí atual. Marília Mendonça. Por que teve crente que chorou pela morte dela? Está certo que tem que chorar pela morte dos que morrem sem Deus, mas de todos. Mas por que alguns choraram? Porque conhecia a trajetória e a história. Nós somos muito desinteressados na história do outro, na trajetória do outro. Se nós conhecêssemos a história de todos os 600 e poucos mil que morreram, nós iríamos chorar as 600 e poucas mil mortes. Então, olhe para mim. Esse povo que ainda está vivo, preste atenção, não converse agora, por gentileza. Esse povo que está vivo tem uma história, tem uma trajetória, tem momentos de dor, tem momentos de angústia. Por isso que a Bíblia fala para a gente amar o próximo, amar os perdidos.
E entenda uma coisa, porque isso vai para vários caminhos. Quando você amar aqueles, não esquece de amar os que estão dentro da sua casa. Quando você quiser ganhar aquele drogado que está lá na esquina todo dia drogado, não esqueça de ganhar o seu marido e pare de falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele mais é não sei o quê. Não esqueça de ganhar a sua esposa e pare de falar que ela é isso, que ela é aquilo outro. Não, ame aqueles e ame estes. Queira ganhar aqueles e ganhe estes. Eles também têm histórias de desavenças como estes que estão na sua casa têm. Ame a todos, levante-se espiritualmente, deixe o Senhor derramar amor no seu coração. Dá para entender? O mundo está procurando, e nós estamos falando isso nas terças, uma igreja que ele possa ser salvo. Nós entramos nas igrejas, e eu quero aqui falar simplesmente as verdades, não quero acusar, mas quero esclarecer. Nós entramos em igrejas hoje que estão preocupadas em fazer aquilo que agrada as pessoas que vêm para os bancos, imitando as coisas do mundo. O mundo não precisa dessa igreja. O mundo não precisa desses missionários que praticam as mesmas coisas, que bebem juntos, que farreiam juntos, que têm amantes juntos. O mundo precisa de um missionário que ele possa olhar e dizer: isso aí é Jesus, esta aí é Jesus. Como assim? É uma mulher, mas ela faz o que Jesus faria. Eu vejo que a sua vida é diferente, o seu rosto brilha, a sua vida, ela é, quando você chega, parece que a paz chega, é porque Jesus está nessa mulher, Jesus está neste homem, Jesus está vivendo nesta pessoa. O que Jesus quer fazer na vida de um missionário? Morar nele. Saia debaixo do zimbro. Pare de falar eu quero morrer. Pare de falar basta. Pare de falar eu não sou melhor que A, que B, ou que C, ou que meus pais. Levanta desse zimbro. Coma essa comida nesta manhã. Beba esta água do Espírito nesta manhã. Levanta deste zimbro. E pelo amor de Deus, não use esses 40 dias e 40 noites para procurar uma caverna. Use esses 40 dias e estas 40 noites para procurar atender a vontade de Deus e andar segundo a promessa de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Fale em mistério do céu. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te avivar. Sai dessa coisa errada. Sai dessa preguiça espiritual. Que esse demônio da preguiça saia das suas costas. Em nome do Senhor Jesus. Vem avivamento para o seu coração. Avivamento para a sua vida. Vem a palavra de Deus para a sua vida. Algumas coisas que Elias fez, e nós vamos conjecturar nisso, e que nós não devemos fazer. Ele deixou o moço. Às vezes, irmãos, nós temos uma pessoa tão espiritual ao nosso lado, mas não queremos ouvir mais porque não queremos atender. Essa pessoa toda hora fala para mim parar de mentir. Essa pessoa toda hora fala que eu tenho que orar. Essa pessoa toda hora, ela fala que eu não posso andar pelo caminho que eu estou andando. Não quero andar com essa pessoa mais não. Ela pega demais no meu pé. Ame as pessoas que pegam no seu pé. Não tenha elas como inimigas. Inimigos são aqueles que te bajulam. Nossa, mas você, hein? Eita, mas você está bonito, hein? Irmão, tem gente que sabe chegar e sabe sair. Está perto de você, esse é o cara. Rapaz, esse aqui, ó, quando eu chego perto dele, muda tudo. Esse aqui é o cara. Aí ele chega na outra patota e fala: esse é o cara. Político. Ame aquelas pessoas que eu estou preocupado com você. E lá vem você. Não, mas eu tenho que falar. Você faltou 2 cultos. Ai, gente,
Não vou naquela igreja mais nunca. Porque eu chego lá e fica perguntando por que eu faltei. Porque te ama, infeliz. Falta lá um dia de ir na casa da sua mãe no dia que você vai, que ela não vai perguntar. E por que você acha ruim quando você falta 2 cultos e a igreja pergunta? Aí vem o outro infeliz lá, a igreja não pergunta e fala, ninguém preocupou comigo. Seja liberto em nome de Jesus. Come essa comida e levanta para caminhar na direção da vontade de Deus. Pare de ficar preocupado com essas coisas. Ame quem te cobra. Ai, pastor, eu faltei um dia no culto, umas 50 pessoas me ligou. Então tem 50 gente preocupado com você. Acorde para as coisas espirituais. Pastor, eu quero levantar como missionário nesta manhã. O que eu faço? Lembra das promessas e anda no trilho delas. Elias deixou o moço. O moço era um equilíbrio. Não, meu patrão, não vamos lá não. Não, meu senhor, não vamos lá não. Não, isso aqui não é lugar. Não, o senhor é o homem do Carmelo. O senhor é, cadê aquele homem do Carmelo? Não, o senhor é o homem do Carmelo. Não tem gente que é assim, que a gente anda com ele? Não, rapaz, cadê aquele pregador? Não, você canta lá no altar. Cadê? Eu quero te ver lá no altar. Não, você, não, música do mundo, você não canta a música do mundo, você é de Deus, você canta música para Jesus, você é ungido de Deus. É verdade, vem cá, fica perto de mim que eu estou precisando de você. Outra coisa que Elias fez, ele procurou o deserto. Irmão, não procura o não procura isolar. E eu ia falar o sionismo no final. Isolacionismo. Prefixo e sufixo. Não procure isso não, o ostracismo. Não faz isso não. Quanto mais só, mais angustiado. Quanto mais só, mais besteira. Quanto mais só, mais amargura. Levanta, vai para o meio. Elias estava no meio de inimigos lá no Carmelo. Mas estava lá. E aí ele resplandeceu Deus na vida dele. Quando ele ficou sozinho, que não tinha nenhum inimigo, quis morrer. É perigoso. Missionário de Deus tem que estar levantado, tem que estar fazendo, tem que estar agindo. Ei, Deus está na sua vida. Pastor, mas eu não consigo ganhar meu marido. Então ganha as outras almas e Deus ganha seu marido. Faz alguma coisa, semeia. Eis que o semeador saiu a semear. Semeia a semente, joga a semente, vai ter colheita. Não vá para o deserto. Caminho de um dia ele já estava pedindo a morte. E deserto é lugar que se a gente não beber água, meu querido, morre. Lá em Israel, quando a gente foi lá algumas vezes, tem um lugar lá num teleférico que você sobe para a Massada, e teve gente que tentou subir, coisa de 2, 3 quilômetros, tentou subir sem água, morreram no caminho. Deserto é perigoso. Quando Deus nos manda para o deserto, Ele dá água, porque é necessário. Receba a água do Espírito Santo. Receba renovo da sua fé, receba renovo da sua chamada. Não vire as costas para essa palavra não. Levanta em nome de Jesus. O Zimbro não é o teu lugar. O teu lugar é o Carmelo. Partindo para o encerramento, meus irmãos, outra coisa que você tem que entender. Por que Elias chegou debaixo do zimbro? Porque ele deixou o termo inteiro para meio termo e para nenhum termo. Diga aqui comigo, meio termo é falência. Tem gente que está na igreja, mas não está. É obreiro, mas não é. Você consegue entender essa filosofia? Está no meio, mas não é. Por quê? Porque não é inteiro.
com Deus, eu só terei tudo de Deus quando eu for todo de Deus. O meu ministério só terá tudo de Deus quando ele for todo de Deus. Pastor, eu tenho um sonho de ir para a Inglaterra pregar o Evangelho, mas se Deus me mandar para a África, eu aceito. Se me mandar para a Groenlândia, eu aceito. Se mandar eu ficar aqui, eu aceito. Se mandar ir para a esquina, eu aceito, porque eu sou de Deus. Eu nasci para obedecer a Deus, eu sou todo de Deus. O meu ministério é todo de Deus. Eu sou fiel dizimista, eu sou fiel leitor da palavra, eu sou fiel nos cultos, eu sou fiel nas orações e nos jejuns. Eu sou todo obreiro. O meio termo, irmão, o meio termo vai te levar à falência. Daqui um pouco você tira a gravata e não volta mais. E ainda sai acusando a igreja, tendo ouvido as verdades. Quando você se tornar um obreiro todo de Deus, e a obreira, a palavra é a mesma para as obreiras, quando você se tornar uma obreira toda de Deus, você vai ver a sua vida com outra história. Porque eu olho para Deus e para o trono da sua graça e misericórdia. Eu olho para Deus e os propósitos de Deus conosco nestes dias, e vejo Deus dizendo: urgente, 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 eu quero levantar, eu quero usar, eu quero encher do meu espírito, eu quero resplandecer a minha glória sobre a minha igreja. É urgente, é urgente. Onde estão aqueles que se oferecem, que se doam, que se entregam? Eu quero encher, eu quero avivar. Eu vou mais uma vez abalar a face da terra. Mas aí eu olho para nós. Será que somos escolhidos na medida que estamos vivendo para Deus segundo a nossa chamada? Era para ter acontecido. Era para ter acontecido. Você já era para estar batizado no Espírito Santo, você já era para estar levantado. Tem gente aqui que já era para ser presbítero, já era para ser evangelista, já era para ser pastor, já era para ter sido enviado, mas está debaixo do zelo. Meio termo. Tome uma decisão nessa manhã. Não é para mim não. Tem gente que tomou muitas decisões para mim e não adiantou nada, porque eu não sou Deus. Tem que tomar decisão é para Deus. Não adianta vir aqui na frente chorar, lambuzar e sair para sujar naquela porta. Sair para voltar a ser a mesma pessoa. Não, tem que falar com Deus e dizer: a partir de hoje eu sou assim para a tua glória. E Deus vai nivelar as nossas vidas nele. E Deus vai encher as nossas vidas nele. E Deus vai começar a fazer coisa tremenda. Você vai ver pessoas no anonimato sendo despertado por Deus e levantando. Quem é essa pessoa? Mas é aquele tímido que ficava lá no canto. Mas ele rendeu a vida dele e o Senhor encheu ele. O Senhor ungiu ele. O Senhor foi lá de trás das malhadas e achou ele e trouxe para cá, tirou do anonimato e fez dele um rei. É hora de levantar, é hora de levantar, é hora de sair do meio termo. Fique sobre os pés em nome de Jesus. A palavra de ordem nesta manhã é: saia de debaixo do zimbro. Saia do meio termo. Ou você é, ou não é. Estou falando para gente crente, convertida, nascido de novo. Você que está no caminho de se converter, continue, persevere, você vai chegar lá. Escute. Se eu sou de Deus, eu vou falar uma filosofia aqui, popular.
Se eu sou de Deus, eu sou de Deus. É simplesinho assim. Você é de Deus? Essa palavra fala com você ou não? Você tem alguma proposta para mudar para Deus? Você reconhece que realmente tem algumas coisas que te colocaram debaixo do zimbro? Você reconhece que tem uns pensamentos que vêm de vez em quando, e umas formas de julgar de vez em quando, que precisa ser tirado dessa cabeça aí? Você reconhece que está com preguiça das coisas espirituais, que tem preguiça de orar, que tem preguiça de jejuar, que tem preguiça de ler a Bíblia, que tem preguiça de certos irmãos? Tem que sair dessa situação. Jesus não tem preguiça de você. Jesus não te ama pela metade. Jesus não se deu pela metade. É hora de ser dele, por ele, por causa dele, para ele. Ele merece ou não que nós nos doemos a ele? Que nós possamos nos suportar por amor a ele, nos amar por amor a ele, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros por amor a ele. Nós choramos a morte de Marília Mendonça, mas estamos chorando a morte daquela pessoa que cantava aqui e desviou, porque foi o que aconteceu com ela. Nós estamos chorando a morte e poderíamos chorar pela vida, para que ela fosse salva. Tem gente que sai de igrejas sérias e fala: graças a Deus saí daquele jugo. Está desviado. Porque quando eu aceito Jesus, eu aceito o jugo dele, a cruz dele. Nós choramos as vidas que não estão mais conosco. Esse mês passado, fez um ano que o Luquinha partiu. 23, então não fez um ano ainda. Vai ser dezembro, mês que vem. Será que nós não temos exemplo bastante para mudar de vida? Quantas pessoas chegaram no Luquinha e incentivou ele para Margaça? Amigos de igreja. Eu lembro uma vez que eu cheguei diante dele e de outro que está desviado até hoje. É que nós vamos viajar. Falei: meu filho está esperando a igreja. Não, que nós temos. E se você partir hoje? Você vai deixar Jesus para depois? O que vocês vão fazer nessa viagem? Não, pastor, está certo. O Senhor chamou um missionário num prédio lá em cima, na África, e falou: olhe para baixo. E o missionário chegou na janela, 13º andar aproximadamente. E ele olhou aquela multidão como formiguinhas lá embaixo. E Deus falou: está vendo? Sim, Senhor. Eu estou procurando pessoas para chorar por essas vidas. Ultimamente nós temos chorado demais por nossas vidas e de menos pelas vidas dos outros. Lido livros que não nos ajudam a aproximar de Jesus, mas nos levantar egoisticamente. Nós temos chorado demais porque alguém se esqueceu de falar o meu nome. E chorado de menos porque o nome de alguém não está no livro da vida. O Senhor está chamando quem quer ir por mim anunciar. Quem quer que a sua vida seja o evangelho que alguém leia.
O Senhor está chamando nós obreiros para uma obra maior, para uma ação maior, para um envolvimento maior. Deus não quer que choremos os nossos próximos e nem aqueles que estão distantes. Ele quer que choremos por todas as almas. Então a primeira convocação desta manhã é aos obreiros que sentem que estão a meio termo, e às obreiras que sentem que estão a meio termo e querem subir para o Carmelo do seu ministério. Saia do seu lugar, mas não venha para mim, venha para o Senhor, venha para fazer esta aliança, venha à frente. Vamos parar de preocupar se estão falando isso ou falando aquilo. É hora de fazer. Vamos parar de preocupar se estão nos amando ou não. É hora de amar. Vamos parar de preocupar se estão nos perdoando ou não. É hora de perdoar. Mantenha um distanciamento de 1 metro, por favor. É hora de nós nos colocarmos levantados em comunhão com o céu, com a palavra de Deus e com a família da fé. Não ao meio termo. Não. Eu rejeito meio termo. E eu não sou obreiro de mim. Eu sou obreiro do Senhor. Faz, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Me prova mesmo. Me massacra. Me pisa como oleiro pisa o barro. Mas pelo amor de Deus, me faça um vaso de honra. Corajoso. Para agradar o Senhor sobre todas as coisas. Eu quero convidar aqui à frente quem está sempre mantendo 1 metro de distância. Eu quero convidar aqui à frente quem está com o coração ardendo, dizendo: Senhor, me levanta. Senhor, eu quero fazer urgentemente. Eu quero fazer algo por ti, para ti, urgentemente. Me levanta. Me tira desse anonimato quando diz respeito à obra. 1 metro de distância. E por último, eu quero convidar os que se sentem mortos. E aí tem que ser muito honesto. Tem que ser muito honesto. Nesta noite nós estaremos diante da mesa da Santa Ceia. Não pode ser uma mesa onde eu vou pegar um pedaço de pão, um copinho de suco de uva. Não. Tem que ser a mesa dos paradoxos das emoções, dos sentimentos. Eu tenho que chorar diante dessa mesa, para que eu tomasse um pedacinho desse pão, o pão vivo que desceu do céu, o que Ele teve que passar por mim. Para que eu bebesse desse cálice, como Ele teve que verter o seu sangue.
Aí eu olho para a mesa e dou um salto de alegria. Foi por mim. Ele me amou. Que amor é esse? Quem poderá me amar dessa forma? E aí eu dou outro salto e digo: Senhor, eu tenho que fazer algo por Ti. Eu também tenho que fazer algo por Ti. O Senhor fez tudo por mim. O que eu faço, Senhor? Ide por todo o mundo e anunciar isso a toda criatura. Porque da mesma maneira que eu te amei, eu amo os outros. Da mesma maneira que eu te salvei, eu quero salvar os outros. Eu quero alcançar os outros. Numa linguagem humana, para nós entendermos, Deus poderia dizer nesta manhã: eu estou desesperado de amor pelos outros. Eu quero arrancá-los antes que o avião caia. Eu quero tirá-los antes que o navio afunde. Eu quero tirá-los antes que a praga mate. Eu quero arrancá-los do inferno. Eu quero salvar. Eu quero salvar. Eu vim para salvar. Eu não vim para dar carros e casas, para fazer milionários. Eu vim para salvar. Eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para ensinar vocês a amar uns aos outros como eu vos amei. Saia de debaixo do zimbro agora. Saia desse lugar onde o diabo te levou. Saia desse lugar onde os seus pensamentos te levaram. Te arranca desse lugar. É urgente. É agora. Te arranca desse lugar. Barbanaço comandava a candoroba serebe a candai. O desejo do Senhor é batizar cada um no Espírito Santo nesta manhã, que porventura ainda não seja batizado. O desejo do Senhor é renovar cada um que é batizado no Espírito Santo nesta manhã. O desejo do Senhor é que haja tanto desespero no seu coração pelos erros praticados, que Ele te lave corpo, alma e espírito no sangue dEle nesta manhã. Fale com Deus. Betomonde sa ripa carvaceruma cantare comadafashi romandai casai. Seja batizado aí no Espírito Santo. Pode ser batizado agora. Pode, receba aí, receba. Receba o batismo no Espírito Santo. Receba o renovo no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja levantado o profeta do Senhor. Seja levantado o pregador do Senhor. Seja levantado o ungido de Deus, ungida do Senhor. Seja levantada a missionária do Senhor. Seja levantado família cheia da graça, cheia da glória de Deus. Seja levantado o ministério do Senhor. Seja levantado o presbítero. Seja levantado o evangelista. Seja levantado o pastor. Seja levantado diaconisa. Seja levantado missionária. Seja levantada a pastora. Seja levantado igreja. Receba aí da glória de Deus. Receba da unção e da presença do Espírito Santo do Senhor. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se
eu me calar, como vou explicar minha missão? Mais som no teclado, por favor. O meu louvor tem dono, já não mais vivo eu adoro 24 horas, todo dia, toda hora. Sou de Deus, confesso que às vezes é difícil continuar, mas como é difícil se eu nasci pra te adorar. A minha vida é dele, sou 100% Deus. Nós não vamos parar, não vamos calar, não. Se eu me calar, as pedras lá parabanô. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? Tem pessoas que vão começar a sentir a inspiração. O Espírito Santo vai começar a falar com pessoas agora. O próprio Espírito Santo. O Senhor está dizendo: igreja minha, eu tenho urgência na missão. Eu tenho urgência na missão. E ela começa aqui. Ela começa agora, nesta manhã. Na missão que eu tenho urgência, ela começa nesta manhã. Eu estou lendo cada coração, cada mente. Eu estou lendo cada coração, cada mente, cada decisão nesta manhã. Eu estou lendo. A missão começa agora. Muitas vidas serão mudadas a partir de hoje. Coisas acontecerão a partir de hoje, porque eu estou lendo corações, diz o Senhor. Barashama Batakavadashai. Fala, Espírito Santo, agora. Fala com cada um. Fala, doce Espírito, meu amigo, tão santo, tão maravilhoso, tão puro. Tarakabasama.
Baracarahas. Baracas. Keira Carachibia. Perdão. Foi passada e você esteve junto, você esteve junto, e saiba que nesta manhã eu encherei de glória. Carol, declaro, nunca deixe de louvar. Carol, ministério de glória, onde tu estiveres, onde a ministério de louvor, é o louvor que vai te edificar, é o louvor que vai te fortalecer, é o louvor que vai te dar força, é o louvor, louve, enquanto louvares, enquanto Deus viver na igreja de Davi, eis que eu estarei contigo, eis que eu estarei sobre a vida de vocês. Não desvie teu caminho. Faça o que eu estou falando no teu coração. É do meu jeito. É do meu jeito. Eu vejo decano. Rebecou. Como eu já te disse naquele dia. No avião, decano. Rebecou. E eu vejo mudanças. E eu vejo mudanças. Você sabe, eu te disse naquele dia, lembra? Quando eu te falei que eu te vi à frente de um avião. E eu falei mudanças. Simplesmente confie. Simplesmente confie. E vai ser no meu tempo. E vai ser no meu. E o lugar sou eu que estou trabalhando. Seu coração. Tire tudo. Tire. Porque o lugar sou eu. Sou eu que vou direcionar. Sou eu que vou falar. Porque aquele lugar onde você estiver levando diante será conforme a minha promessa. Obreiros do altar. Obreiros do altar. Levantem. Levanta. Olhe para o teu pastor. Olha para o teu pastor. Quantas lágrimas nesse altar. Quantas orações nesse altar. Quanta vida derramada nesse altar. Eu quero que vocês se levantem. Eu quero que
ande e continue. Alcance as almas. Alcance as vidas. Simplesmente não entristeça o teu coração. Não, a obra não é para parar. Não é. Continue fazendo o que você está fazendo. Porque eu estou contigo. Eu estou com a Janaína. Eu estou com os teus filhos. Tu sabes também. Decanta. Decova. Tire essa tristeza do coração. Tira tudo. Nada vai impedir. Decanta. Decova. Maciel. Eu vi tuas dores. Eu vi tudo. Simplesmente continue. Marchando. Louvando. O Manuel é tudo. E dele eu cuido. Seus filhos. Pode ter certeza que eu cuidarei dele. Posições. Chegou a hora. Posições. Tu sabes também qual o mistério que eu tenho contigo. Posições. Somente isso. Posições. Cleomar, Wesley, avante, na obra que eu tenho colocado sobre a vida de vocês. Irmão Cleomar, eu te renovo nesta manhã. Força física, espiritual, ministerial. E eu vejo o trabalho que tu está fazendo aqui nas fábricas. Quantas almas ganhas, quantas almas resgatadas, quantas vidas levantadas. Sabe que enviarei muita glória para este lugar. Enviarei. Simplesmente continue. Wesley, quebrando esse coração. Quebrando. Tu sabes que não foi ainda porque tu sabes. Quebrando esse coração. Quebrando. E eu estarei te usando. Igreja minha. Igreja. Tenho grandes obras contigo. Obras neste lugar. Obra missionária. Obreiros. Chegou a hora. Chegou a hora de se colocar. Chegou a hora, igreja, membros. Vamos ser missionários. Missionários na nossa casa. Missionários na rua. Missionários no trabalho. Não missionários para ir às nações, não somente. Mas que sejamos missionários desse Deus tão grande. Que tem feito tanto em nossas vidas. Que tem dado livros. Nesse período de pandemia. Por que estamos vivos? É porque Deus tem propósito. Quantas vidas foram levadas? Quantas vidas foram levadas? E esse aqui é o nosso Deus. Por quê? Por que Deus nos deixou? Por quê? Porque tem propósito conosco, com as nossas vidas e com as vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito nesses dias trazendo continue. Quem tentará? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá
Diga com fé. Se a palavra, aleluia. Se a palavra diz, Senhor, que o selo da tua glória nesta manhã seja sobre todos que nesta manhã refizeram as suas alianças e se doaram totalmente, deixaram o meio termo e assumiram sendo todo de Deus. Assim, ó Pai, a tua graça, a tua glória não falte, que as palavras do Senhor sejam confirmadas, que cada vida se confirme ao sair daquela porta, andando no trilho da tua palavra. Meu Pai, meu Deus, destruído e repreendido e expulso estão todos os impedimentos e males. E seja agora selado, levante suas mãos e receba o selo de Deus. Pela decisão que estás tomando nesta manhã, receba o selo de Deus que vem com graça, com renovo, com avivamento, com força, com fé, com a bênção do Senhor. Receba sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E os que recebem vão aplaudir e dizer amém, Senhor. Eu recebo, Senhor.